Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui de volta com mais um Disruptcast, o nosso podcast. Professor Alfredo, tudo bem? Boa tarde, professor Alexandre. Estamos em mais um Disruptcast na CBN. Na CBN. E hoje nós temos o nosso convidado, o Dr. Jackson Garcia. O Jackson vai falar sobre compliance e a gestão pública anticorrupção. Boa tarde, Jackson. Tudo bem? Jackson. Boa tarde, Alexandre, Copete, grandes amigos aí, professores. Uma satisfação estar aqui e boa tarde também a todos que estão nos acompanhando no nosso Disrupt de hoje. É isso aí. Fala um pouquinho pra gente, meu caro. Hoje a nossa conversa é sobre compliance na administração pública, a ideia de uma gestão pública anticorrupção. O que vocês têm feito lá na sua esfera de trabalho, já que você é procurador do município de Medianeira? Quais são as suas experiências? O que você nos coloca aí a respeito desse tema tão importante, meu caro? Então, Alexandre, eu tenho no estudo nesse caminho de aprendizagem do compliance, eu tenho tentado sempre trazer para a realidade prática, para entender alguns elementos, algumas situações, por que algumas coisas acontecem de um jeito e não de outro, né? Se existem condutas que nós estamos acostumados a ter daquele modo e por que não de outro modo, né? E aí, por que compliance e a realidade de corrupção, né? Quando, imaginando aqui a corrupção, não necessariamente aquilo que a gente está acostumado a ver, talvez nos grandes acontecimentos, né, aqueles acontecimentos que, né, saltam os olhos, que estão muitas vezes na mídia, mas a corrupção naquele desvio de uma conduta adequada, né, aquele corromper de uma conduta a que nós somos, enquanto ente público, obrigados a ter, né? Então, se me permite, para mim, só para contextualizar, eu tenho um exemplo que eu gosto de dar, que ele é bem simples e ajuda a gente aí pensando essa realidade do compliance sobre, claro, a visão que eu tenho tido, né? Vamos lá, aquele mantra, né? As minhas percepções, né, que eu tenho tido sobre o tema. É um exemplo da caneta, né? Uma caneta que ela está patrimoniada numa secretaria, por exemplo, Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. De quem é essa caneta, né? Quem pode avocar para si o direito de usar dela e a posse dessa caneta? Eu posso utilizar, eu sou um cidadão paranaense, posso pegar essa caneta? Talvez a resposta seja, acho que não, né? Eu sou um indivíduo, eu sou uma pessoa, né? Uma pessoa física, não sou a coletividade. Então, dando um passo nessa reflexão, se for meia dúzia de pessoas que tragam para si o direito de utilizar a caneta que está patrimoniada do Estado, então passa-se ter o direito, e aí também não, porque ainda assim esse uso não é público. E aí, dando um outro passo também importante, vamos utilizando o conceito de democracia. Se eu fizer um abaixo-assinado e 50% mais um dos paranaenses assinarem dizendo eu quero reivindicar o uso dessa caneta, teria ainda assim legitimidade para isso? E ainda não atingimos o público. Então, para fechar, para concluir essa reflexão da caneta, se todo paranaense, se nós de alguma forma, hipoteticamente, conseguíssemos que todos os paranaenses reivindicassem a posse
e a utilização da caneta que está patrimoniada na Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Haveria assim legitimidade? E a resposta é ainda não. Veja, mesmo que sejam todos, é um bem público, e mesmo que sejam todos os interessados, que tem uma palavrinha mágica no serviço público, que abre cadeados, que abre portas, que se chama interesse público. Então, e o interesse não está num indivíduo ou num grupo de indivíduos, nem em todos os indivíduos. E por que é importante fazer essa reflexão? Porque quando a gente traz a realidade do compliance para o serviço público, nós precisamos partir de algo comum, de uma ideia que deu norte para tudo isso. E para mim, compreendo que o interesse público é o grande mantra, né? É o âmago da questão. O interesse público justifica quase tudo, né? Jackson, é interessante tua fala, né? A gente remonta a ideia, acho que para além do interesse público, é a ideia de república, né? A ideia de república é uma ideia de que existem coisas que são pertencentes à estrutura pública republicana, num modo em que só pode ser usado a serviço público. A serviço público, a res pública, né? Que é a res pública. Coisa pública. Mas, por outro lado, esse conceito, que é um conceito que é pouco trabalhado, Alexandre, sim, né? De república. A gente fala muito de democracia e tal, que é estabelecer regras do jogo, etc. Mas a gente não fala do conteúdo da estrutura do que não é privado, né? Que é do público. Perfeito. Né? E isso tem bens de afetação, não vamos entrar em toda a teoria dos bens públicos, mas há algo que é inerente à discussão que está por trás da questão da república, que é onde as estruturas de controle, né, não só da corrupção, mas vamos usar só a corrupção como um exemplo, as estruturas de controle, elas agem, né, e como elas agem. Porque no compliance público, diferente do compliance privado, obviamente a ideia de risco está sempre contextualizada, mas ali tem dois elementos que tem que ser levados em consideração. Primeiro é transparência e segundo é prestação de contas. Transparência e prestação de contas são elementos que forjam a integridade dessa coisa pública, né? O que, por outro lado, tem uma discussão bastante vamos dizer, profunda sobre o que faz, aí levando a caneta, o que faz a pessoa entrar no lugar público, de qualquer lugar público, sendo ele funcionário público ou não, e levar a caneta embora. E pensar que ele pode levar. Porque não é de ninguém. Né? Porque não é de ninguém. Não é de ninguém. Não, é do público. Né? E isso, se tu colocar na enésima potência, tem toda uma trajetória cultural. Tem. E tem a questão que você acabou de falar. E eu queria ouvir do Jackson qual que é a percepção dele dentro do ambiente do compliance público. Porque, infelizmente, a cultura geral é de que a coisa pública é a coisa de ninguém. Então, se é de ninguém, eu posso me apropriar. E a verdade é exatamente o contrário. O bem público, ele é um bem de todos e, portanto, ele tem que ser usado só para alcançar essa finalidade, essa necessidade de atendimento ao interesse público. Usado e preservado. Usado e preservado, claro, exatamente. Né? Porque a omissão também é responsabilidade de todos. Sem dúvida. Jackson, nos fale um pouco sobre isso e sobre seus estudos que você tem desenvolvido sobre o compliance nessa específica perspectiva do bem público. Isso, Barbosa. Então, respondendo a questão da caneta, né? Então, quando que a gente chega na legitimidade de utilizar a caneta? Ela está justamente quando o interesse em ser utilizado ele for público. Então aqui independe se vai ser um indivíduo, se serão, nos exemplos, meia dúzia, a maioria ou todos, desde que ele esteja atendendo à finalidade que é o interesse público. E aí, pensando nessa ideia de compliance e integridade para o interesse público, voltando um pouquinho na engenharia da coisa, eu acho que quem faz muito bem isso, de olhar
e explicar as coisas nas engrenagens. Eros Grau faz muito bem isso quando ele vai falar da ordem econômica da Constituição. Ele dá um exemplo interessante, que eu acho muito interessante, que ele explica a engrenagem, por exemplo, do direito à propriedade ou do direito à livre iniciativa, a propriedade privada e a livre iniciativa. Explicando essa engrenagem, essa engenharia desses dois institutos, nós iniciamos pela ideia de que no Brasil muitas vezes, por muito tempo, a propriedade ela foi confundida com a própria liberdade, né? Então eu tenho propriedade, eu posso possuir algo, então eu sou livre, de certa forma. E a liberdade, por outro lado, ela nos traz uma coisa muito importante e que nós estudamos isso, né, na disciplina do professor Barbosa, que é uma coisa chamada responsabilidade. Então, a partir do momento que eu tenho liberdade, por isso que eu não acredito numa liberdade sem limites, porque ela não existe. Não pode toda existir. liberdade no Estado de Direito é uma liberdade jurídica. Né? Exato. Ela é plena na medida que é legítima e que ela cumpre com o seu resultado. E para ela cumprir com o seu resultado, eu penso que ela tem que ser boa, fazer algo bom. Então eu não sou livre, por exemplo. Eu posso fazer algo mal comigo, me machucar, me ferir. Em tese eu sou livre para isso, mas até que ponto isso é liberdade? Né? Então isso não é a plenitude da liberdade. Sabe que, Jacques, você estava falando dessas questões, né? Eu estou com a caneta na mente. Tem um autor que trabalha as ciências comportamentais, o Behavioral Sciences e tal, Dan Ariely. E ele tem um livro chamado Desonestidade, que aplica diretamente nessa questão do público ou privado, ou no privado, ou de por que as pessoas são desonestas. E a primeira conclusão que ele diz, olha, todos são desonestos em alguma medida. Né? A medida da desonestidade de cada um vai nos seus limites éticos, que ele não vai entrar em discussão. Mas ele faz vários testes com pessoas, mostrando o nível de desonestidade de cada um. E o que ele chega à conclusão é que as pessoas têm um limite para serem desonestas, uns mais, outros menos. Por exemplo, você achou, por exemplo, a questão da caneta, ou achou uma moeda de R$1 na rua, né? Se ninguém está olhando, majoritariamente as pessoas pegam. Se alguém está olhando, essas pessoas constroem uma reputação ilibada, capaz de dizer, não, nem isso ele pega. Mas é verdade, sabe? Então, assim, claro que uns têm maiores limites, outros menores limites. Mas o interesse nessa questão é o controle. Como se controlam os atos dentro das estruturas públicas das pessoas para não desenvolverem a sua desonestidade intrínseca. Né? Então isso é muito interessante, essa pesquisa desse cara. E ele mostra, né, sem questões, digamos assim, de valoração boa ou mal, mas ele mostra como são as condutas. Né? Em alguma medida sempre há um papel de desonestidade em cada um. Mas todo mundo tem um limite, alguns maiores, outros menores. Né? E voltando, né, a gente pensa aí na perspectiva do compliance. E o que você tem visto, Jackson, que nos ambientes públicos, esses comportamentos todos envolvendo a coisa pública, envolvendo esse exemplo privilegiado da caneta e tal, como é que você tem visto, ou nos seus estudos, ou na realidade prática, como é que você tem visto que o compliance tem sido relevante ou não tem conseguido melhorar esse estado de coisas ou, de alguma maneira, prevenir os riscos próprios das atividades e uma prevenção em qual nível? O que você nos fala sobre isso? Veja que existe uma discussão interessante sobre quando que um programa de compliance ele de fato ele é efetivo, né? Quando que ele cumpre com o seu papel. E aí há quem diga que ele vai ser efetivo quando evita o cometimento do ilícito. De outro lado, ele será efetivo quando ele evita tal cometimento. Em ambos os casos, eu procuro assim, eu gosto
muito da visão até transcendental das coisas que o nosso mestre, professor Zene, tem muitas vezes das coisas, que assim, ele assim, aristotélico que ele fala muito dessa questão da superação da lei pelo amor, né? Trazendo para essa realidade, por que esse ponto é chave para mim? Para assim, se colocar um programa de compliance que vai funcionar. Eu vejo que um programa de compliance dentro de um setor público, ele tem duas formas de ser estabelecido. É claro que fazendo as ressalvas da minha realidade, da minha compreensão, do meu contexto que eu tenho trabalhado e estudado. Por um lado, se nós olharmos um programa de compliance de integridade como mais um código de condutas, como mais uma normativa que vai me regrar, me estabelecer o que eu posso e o que eu não posso fazer, inclusive punições para caso isso seja feito, me parece que a gente vai estar trabalhando com mais do mesmo e talvez esse programa não seja tão efetivo. Mas quando nós se nós conseguirmos atravessar esse ponto do mero cumprimento da lei, como na fala de Aristóteles, parafraseado pelo professor Zene, né? Se nós superarmos essa vontade da lei, que gosto, quando eu falo de lei escrita, norma posta, de citar Ferdinand Lassalle, quando ele fala aqui eu estou falando de lei, mas quando ele fala da Constituição, né? Que se a Constituição não refletir a prática, né? O termo utilizado por Lassalle são os fatores reais de poder, mas é aquilo que de fato está na prática da vida humana. A Constituição não passa de uma folha de papel, e a lei também é assim. Com a lei não é diferente. A gente vê quando, por exemplo, lá no município de Medianeira, se existe uma lei que está atrapalhando os trabalhos, se existe uma lei que ela não é mais prática para o nosso dia a dia ou para algo que precisa ser feito, nós revogamos a lei, fazemos outra lei. Isso é muito simples, muito fácil, né? Então, onde tem tanto peso da lei assim? Mas se eu consigo entrar nessa compreensão, como eu diria, quase transcendental da coisa, cultural, quando eu consigo transmitir a ideia de que assim, olha, vale a pena agir de acordo, agir em conformidade, não porque existe uma norma me impondo aquilo, mas porque eu compreendi que aquilo é o certo a ser feito. Tá certo. E nesse sentido, Alfredo, o compliance, então, mais do que determinações, deve refletir uma cultura, deve refletir uma perspectiva coletiva de se gerir riscos, analisar as possibilidades que possam ser objeto de uma prevenção de um prejuízo ou de algum descumprimento de normas. Isso mais do que, como disse o Jackson, mais do que simplesmente determinar condutas e fazer com que elas sejam cumpridas cegamente, nós temos que criar um ambiente, é isso? Assim, a primeira coisa do compliance, ao meu entender, é antecipar responsabilidades. Mas anterior a essa primeira coisa é que as pessoas saibam quais são as suas responsabilidades. Que saibam suas responsabilidades. Então, isso depende muito de uma estruturação cultural, né? Seja no ambiente público, seja no ambiente privado, né? Porque tanto é verdade que a primeira manifestação, né, de uma instituição que se declara em compliance, esse é um ato autoral da alta administração, né, de toda uma corporação, é reunir todos para se declarar, né, solenemente, digamos assim, de uma forma mais solene, e fazer com que todos, a partir de agora, se engajem em uma nova cultura. Né? Exato. Isso é fundamental. E depois, né, o outro passo é analisar risco, né? Mas não tem análise de risco sem cultura. Não tem. E é o que o Jackson falou, né, Jackson? A questão mesmo de que, fazendo aí o link com o amor e a dor, né,
a dor é a lei, o amor são as realizações, é da vontade, da própria natureza. Se todos conseguíssemos que as pessoas entendessem essa cultura, essa importância de se ter um ambiente adequado de trabalho, de gestão pública, etc., tudo ficaria mais fácil, mas nem sempre com o amor se trabalha, não é tão simples assim. Como é que a gente pode implementar isso de uma maneira objetiva? Ou seja, claro, temos que pensar nos modos que não obriguem, por assim dizer, preferir esses modos que não obriguem e que as pessoas entrem numa sintonia de colaboração. Mas e se isso não é possível? E se, aspas, o amor não funciona? Veja que quando a gente passa dessa ideia e tenta superar a ideia da norma, nós, assim, é do ser humano, né? Quando a gente quer estabelecer uma conduta ou regrar uma conduta do ser humano, nós logo vamos pensar, é natural, em todos os tempos, em todos os lugares do mundo, se pensa em estabelecer uma punição, né? A punição porque, vamos lá, vamos imaginar psicologicamente falando, né? Pelo menos parece-me que tentar demonstrar para o indivíduo que não vale a pena agir de determinada forma, talvez surta algum efeito. E superficialmente pode até ser, mas a cultura, essa ideia do amor, né? O amor, usando aqui de uma forma, né, bem genérica, talvez seria a palavra mais adequada, a compreensão. E a compreensão leva tempo. A compreensão não é do dia para o outro. Então, assim, a gente vê quando existem muitas condutas dentro do setor público, e vou dizer, a maioria delas, elas são realizadas, elas são feitas no piloto automático, e quem está realizando não entende o porquê que faz daquela forma. Talvez um grande papel do departamento jurídico é muitas vezes tentar explicar, olha, por que você está fazendo dessa forma? Por que tem um procedimento? Não é à toa que você abre um procedimento administrativo que tem que reunir elementos, que tem que justificar. Tudo tem um porquê. A maioria das vezes é feito sem se entender o porquê. Eu aprendi a fazer assim, fiz minha vida toda. Então eu vejo que esse trabalho de mudança de mentalidade, ele não deve acontecer, é muito difícil que ele aconteça repentinamente. Ele é muito a conta-gotas. É o tempo, né? Porque vai precisar, tem aquela expressão, não se ama o que não se conhece, né? Não se compreende o que não se conhece. Então, às vezes existe uma realidade que eu ignoro por não conhecer. Então, assim, à medida que é preciso, eu acho que quem está envolvido e o grande empenho da alta gestão precisa ser em formatar a sua equipe para a compreensão daquilo que está sendo feito. Então, entender. Você entende o que é isso? Entende o que você está fazendo? Entende por que isso é importante? Eu acho que é simples isso, né? Não é nenhuma receita, né? Mas eu acho que a longo prazo isso tende a ser efetivo. Mas isso é inerente ao ser humano, né? Isso que o Jefferson está dizendo é importante. A gente pensa como a criança. A criança começa comendo com a mão. Tu vai ensinando a comer com garfo. Colherzinha, às vezes larga a colher, pega com a mão de novo. Aí pega, vai pro garfo, aí começa a cortar. Né? Porque aqui é assim que, na estrutura da civilização, né, pelo menos a nossa ocidental, a gente maneja a comida. Né? Mesma coisa como escovar os dentes. Por quê? É uma briga para escovar os dentes no início, né? Deixando que tu tem filho pequeno. Uma banha, mas por que precisa? Não precisa porque faz parte, até entender o fundamento na hora. É uma higiene que
precisa. Necessária para a saúde, papapá. Claro, então assim, e isso também faz parte dentro dessas estruturações da seara pública, né? Que a gente está engatinhando ainda, parece que não está, mas está. Né? Essa compreensão mais ampla de risco, prestação de contas, né? Esse termo que nós usamos lá no início, que está cada vez mais, não esquecido, mas não trabalhado, república, né? São coisas que quando o funcionário público, ou ele é comissionado, ou ele passa no concurso, ele, não é que ele não entenda, mas ele perdeu de vista das estruturas que ele convive, né? Então, resgatar isso faz parte desse planejamento estrutural do poder público, dos municípios, no modo geral, né? É isso aí. E o nosso tempo está acabando. Não temos tempo para mais nada, praticamente, Alexandre. Gostaria de agradecer o Jackson aí por essa conversa, essa aula que nos deu aí sobre essas estruturas do poder público. E seja muito bem-vindo ao Disrupt. Isso aí. Muito obrigado, Jackson. E eu que agradeço a oportunidade, uma satisfação grande. Vocês sabem, né, da admiração que eu tenho e respeito aí por vocês, e muito feliz por estar aqui no Disrupt. Muito obrigado. Valeu. E semana que vem, Alfredo, estaremos de volta? Com o Disrupt Podcast na CBN às 16h30 na terça-feira. Um abraço, minha gente. Até a semana que vem. Valeu. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.